Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você já se inscreveu no nosso canal? Curta, comenta e compartilha. É um pedido de praxe, mas para mim é um pedido especial. Estamos buscando socializar um conteúdo de qualidade, seguro. E hoje trazemos mais uma playlist Booktuber, parte do livro História Social da Educação no Brasil, de 1926 a 1996. E a gente vai trabalhar as considerações finais desse livro. Espero que você goste. Este canal ele é super experimental. Estamos aí. Conte comigo, conto com você. Capítulo 7. Considerações finais da transição para a democracia, a LDB de 1996. Em fevereiro de 1987, foi instalada em Brasília a Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem à atual Constituição, promulgada em 1988. Essa Carta Magna tornou-se, sem dúvida, um dos ícones daquele momento, tempo que queria ser o fim de um ciclo tenebroso e, simultaneamente, o marco inicial de uma nova era. Tempo de correr sobre um chão salpicado de cacos, travessia. A ditadura militar, que durou de 1964 a 1985, deixou cicatrizes fundadas na sociedade brasileira. Cortou, calou, silenciou, matou. A ação corrosiva da ditadura foi profunda, porque nutriu-se não somente da ração que o Estado agigantado mastigava nas mãos de um governo fardado. A ditadura cortou, calou, silenciou e matou, porque contou também com o consentimento de parte da sociedade brasileira, que agiu ou silenciou de modo a plasmar um processo de modernização medíocre com os números sociais perversos. Se a democracia não é obra exclusiva da lei, uma ditadura, por sua vez, não é filha bastarda de um Estado distante da sociedade. Uma ditadura também demonstra as várias camadas da sociedade reagindo umas às outras. Enquanto os governos militares se sustentaram a despeito da resistência que desde o princípio se manifestou, um sem fim de estragos precipitou-se sobre o país, e a educação, de forma geral, pagou um preço alto por decisões que repercutem negativamente, até hoje, no âmbito da nossa complexa sociedade. Na década de 1980, aquele cenário sombrio caminhava para a dissolução. Desde as eleições municipais de 1977, o esgarçamento do tecido de sustentação da ditadura ficou evidente. O resultado das eleições estaduais de 1982 também confirmou que um novo tempo estava em gestação e, como frisou Cunha, a expressão transição para a democracia tornou-se revogavelmente a matriz dos discursos políticos naquela década de superação. Geralmente, algumas poucas experiências que ampliavam o diálogo entre governantes e governados se projetavam e traziam para o repertório da política o tema da democracia participativa. As eleições estaduais de 1982 abriram caminho para administrações regionais, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que foram marcadas pela apropriação.
cada qual à sua maneira do léxico da participação comunitária. Os tambores da mobilização começavam a rufar novamente. O movimento que lutou pelo restabelecimento de eleições diretas para presidente da República, perenizado como campanha das diretas, ou simplesmente diretas já, é um marco a ser lembrado. Em 2 de março de 1983, o deputado Dante de Oliveira apresentou uma proposta de emenda constitucional que restabelecia as eleições diretas para presidente. Essa proposta foi votada e derrotada em 25 de abril de 1984. Contudo, entre o momento no qual a proposta foi formalizada e o momento no qual foi formalmente derrotada, um ruidoso e contagiante movimento permeou quase todo o Brasil. A partir do comício de mobilização feito na Praça Charles Miller, na cidade de São Paulo, em 27 de novembro de 1983, até a noite da votação, um mar de gente inundou comícios e mobilizações que, passo a passo, demonstravam que o tempo da ditadura estava com os dias contados. Ficava cada vez mais visível que os setores que emprestaram vozes e silêncios ao arbítrio estavam, então, em situação de desvantagem em relação àqueles que demonstravam que a democracia interessava ao povo. Povo esse que marcava profundas decepções com a pátria, que há muito havia deixado de agir como mãe gentil. O movimento Direta Já consolidou as militâncias políticas, sociais e religiosas, uma nova percepção em relação ao direcionamento das estratégias da mobilização. Figurava no horizonte a já mencionada Assembleia Nacional Constituinte, que se instalou em fevereiro de 1987. Para a história social da educação no Brasil, os 18 meses da Constituinte, que praticamente finalizava na década de 1980, são importantes porque a institucionalidade subjacente ao processo de provocação das leis foi recebida como estratégia pelos sujeitos políticos que se organizaram para defender seus pontos de vista em relação às obrigações do Estado para com a educação. Isso significa que estava se abrindo um tempo de mobilização que se articulava não somente em grandes comícios e passeatas projetadas para reocupar as ruas com o vozeirão do povo. Esse tempo de mobilização também se autoproduzia na proclamação de princípios basilares da democracia e da cidadania, marcados pela reivindicação por mais e melhores escolas. A defesa de princípios proclamados em cartas e manifestos deu voz e visibilidade a sujeitos coletivos que se apresentaram como defensor e para defender os fundamentos considerados essenciais na ação do Estado. O objetivo que pautou centenas de reuniões e assembleias foi o de exigir que a educação oferecida nas instituições estatais mantivesse características entendidas como fundamentais para que nos condomínios do Estado os bens públicos, como a escola pública, se mantivessem impermeáveis a interesses particulares e restritivos. A Associação Nacional de Educação, ANDE, o Centro de Estudos de Educação e Sociedade, SEDES, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, ANPED, propuseram e organizaram conferências que acumularam reivindicações que ao termo chegaram o repertório de diagnósticos e prognósticos encaminhado à Assembleia Nacional Constituinte
relacionada à situação da educação pública no país. Tais eventos ficaram conhecidos como Conferências Nacionais de Educação, que até o momento da promulgação da Constituição foram convocados em 4 ocasiões: em 1980 na cidade de São Paulo, em 1982 na cidade de Belo Horizonte, em 1984 na cidade de Niterói e em 1986 na cidade de Goiânia. As conferências geraram documentos que nos servem de baliza sobre os termos que ofereciam condições de convergência entre atores diferentes no espectro público de então. Entre tais documentos, a Carta de Goiânia tem valor paradigmático para nossa percepção a respeito do que se estabilizava como conteúdo a ser defendido junto aos parlamentares constituintes. Dediquemo-nos a um pouco à Carta de Goiânia. Essa carta denunciou o estado da precariedade material a que estavam submetidos mais da metade dos brasileiros. Recuperou os números que demonstravam a notória preterição das crianças e adolescentes pobres em relação aos bens essenciais das cidades e da zona rural. Um quadro crônico foi revelado e sintetizado na denúncia sobre a falta de qualidade na educação pública que o Estado oferecia e na distribuição irregular e insuficiente das escolas públicas pelo país. Os números da evasão, da repetência e do analfabetismo ofereciam as linhas para o alinhavo de 21 princípios exigidos para o novo texto constitucional e que podem ser assim resumidos. 1. A educação escolar é direito de todos os brasileiros e será gratuita e laica nos estabelecimentos públicos em todos os níveis de ensino. Todos os brasileiros têm direito à educação pública básica comum, gratuita e de igual qualidade, independentemente de sexo, cor, idade, confissão religiosa e filiação política, assim como de classe social e de riqueza regional, estadual ou local. O ensino fundamental, com 8 anos de duração, é obrigatório para todos os brasileiros, sendo permitida a matrícula a partir de 6 anos de idade. 5. É obrigação do Estado oferecer vagas em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos e 11 meses de idade, com caráter prioritariamente pedagógico. 6. São assegurados aos deficientes físicos, mentais e sensoriais serviços de atendimento pelo Estado a partir de 0 ano de idade em todos os níveis de ensino. 7. É dever do Estado prover um ensino fundamental, público e gratuito, de igual qualidade para todos os jovens e adultos que forem excluídos da escola ou a ela não tiveram acesso na primeira idade e na idade própria. 9. O ensino de segundo grau, com 3 anos de duração, constitui a segunda etapa do ensino básico e é direito de todos. 10. O ensino, em qualquer nível, será obrigatoriamente ministrado em língua portuguesa, sendo assegurado aos indígenas o direito à alfabetização na língua materna e portuguesa. Será definida uma carreira nacional do magistério. 11. 13. As universidades públicas devem ser parte integrante do processo de elaboração de política de cultura, ciência e tecnologia do país. 15. Os recursos públicos destinados à educação serão aplicados exclusivamente nos sistemas de ensino criados e mantidos pela União, estados e municípios. 18. É permitida a exigência de estabelecimento. É permitida a existência de estabelecimentos de ensino privado
desde que atendam às exigências legais e não necessitem de recursos públicos para sua manutenção. Vencidas as etapas de instalação e definição da dinâmica de trabalho da Constituinte e definidas as regras para o encaminhamento de emendas populares, a Assembleia Nacional Constituinte tornou-se o espaço centrípeto das forças que se organizaram para empreender suas estratégias de pressão. Os princípios da Carta de Goiânia, por exemplo, se robusteceram na forma como foram assumidos pelo Fórum de Educação na Constituinte em defesa do Estado público e gratuito. A base de sustentação desse fórum era ampla e conectada a um expressivo número de corporações dedicadas à defesa da escola pública. ANDE, AMPED, AMPAI, ANDE, SCUT, SEDE, CEBEP, CGT, FASUBRA, FENOI, OAB, CEAF, UBS, UNE. No mesmo cenário, o universo educacional relacionado às escolas confessionais ganhou nova projeção à medida que se articulou com base nos seguintes grupos de convergências: AEC, ABESC, SENEC. A Federação dos Estabelecimentos de Ensino, FENEM, agregava com alguns parceiros ocasionais os interesses dos estabelecimentos públicos de ensino. Os conflitos entre interesses públicos e privados, mais uma vez, se exacerbaram. Foram reeditados questionamentos a respeito do quão público seria o agir do Estado e retomadas as formulações que propunham considerar a natureza pública de algumas instituições não estatais. A sociedade brasileira deixou ecoar no seu âmago o alarido das reivindicações populares e, ao mesmo tempo, o inchaço das grandes cidades revelava aspectos perversos de uma realidade cujos problemas cotidianos comprovavam uma certa sedimentação do convívio com a desigualdade, uma vez que pujança e precariedade se estabeleciam lado a lado. Com variações intensas de região para região, de cidade para cidade, de bairro para bairro e até de rua para rua, a luta por escolas, por serviços públicos de qualidade tornava perceptível o fato de que em alguns lugares, especialmente em algumas zonas periféricas das grandes cidades, o acesso a tais direitos já era uma realidade, mas tratava-se de uma realidade sujeita a impressionantes níveis de improvisação, deteriorização e, por conseguinte, de desvalorização social. Desde as eleições estaduais de 1982, algumas iniciativas levadas a efeito em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais comprovavam que o dia a dia nas escolas apresentava problemas tão singulares que, em certo sentido, as questões de governança das escolas e as políticas de reorganização dos espaços do trabalho docente tinham demandas que não seriam solucionadas apenas com novas leis, ainda que muitos se debatessem por leis mais consistentes. A questão da falta de homogeneidade entre as crianças e adolescentes que se tornavam alunos das redes públicas de ensino representou-se mais uma vez como tema-chave dos debates educacionais, demonstrando a força e longevidade dessa questão na história da educação brasileira. O momento que caminhava a superação da ditadura favorecia o enfrentamento dessas antigas questões com dinâmicas inovadoras, mas ao mesmo tempo oferecia a recuperação de estratégias anteriormente ensaiadas em outros contextos. Um exemplo dessa situação pode ser reconhecido no Rio de Janeiro. Lá, o governo de Leonel Brizola abriu espaço para que Darcy Ribeiro articulasse a criação dos Centros Integrados da Educação Pública, os CIEPs, que projetavam a oferta de escola em tempo integral para os alunos mais pobres da cidade, indicando, inclusive, que esse processo seria multiplicado até
atingir a totalidade dos alunos atendidos pelo poder público. Anunciava-se também a retomada no Rio de Janeiro do projeto Escolas Parque, que Anísio Teixeira propusera quando secretário da Educação e Saúde na Bahia, na gestão 1947-1951, mas que resultaram concretamente na criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, implantado no bairro da Liberdade, em Salvador. Narrar os processos de continuidade e especialmente de descontinuidade nos projetos que alimentaram a interlocução entre os protagonistas do dia a dia escolar e das autoridades educacionais dos municípios e dos estados é uma demanda que, por si só, exige milhares de páginas. Nossa intenção, ao citar aqui alguns exemplos, poucos exemplos, é a de apenas lembrar que as mobilizações que concentraram seu foco na Assembleia Nacional Constituinte projetavam a consolidação de direitos sociais no conteúdo do mais abrangente instrumento normativo no país, enquanto, no âmbito de cada Estado, reestruturações as mais diversas já estavam em andamento. Em São Paulo, o governo Franco Montoro, eleito em 1982, retomou os temas da participação e da descentralização e os projetou como instrumentos de governo, inclusive no âmbito da educação. No que tocava à estrutura de escolarização a ser oferecida, o primeiro secretário da Educação do governo Montoro, Paulo Tarso Santos, que trabalhou com o presidente João Goulart, determinou que o ensino de primeiro grau incorporasse o ciclo básico. Após 2 anos, a Secretaria de Educação foi assumida por Paulo Renato Souza, que concluiu a implantação do ensino básico para o ciclo básico e também lançou um novo Estatuto do Magistério. Em 1986, ele foi substituído por José Aristodemo Pinotti, que acolheu à sua gestão o projeto de implantação do Programa de Formação Integral da Criança, PROFIC, que tinha por objetivo implantar um regime de tempo integral, da pré-escola até a última série do primeiro grau. O PROFIC abarcou um número pouco representativo de escolas, tendo em mente a dimensão ampla dos números do estado de São Paulo. Já em relação ao ciclo básico, parte expressiva dos representantes do magistério manifestou desconforto diante da limitação dos expedientes de reprovação. Essa questão que sempre teve acolhida e repercussão na imprensa. Chegaríamos ao final do século XX, com um diagnóstico embebido de hostilidade, mas bem estabelecido entre os mais variados setores da sociedade brasileira. Uma escola que não reprova é uma escola que não ensina. Em relação ao cenário que se apresentava um pouco antes da Constituinte, Rio de Janeiro e São Paulo são apenas 2 exemplos, mas são exemplos bastante representativos de um processo que teve início então e, de certa forma, não foi mais interrompido, e que fez as secretarias estaduais de educação laboratórios de ensino permanente, com avanços e retrocessos pontuais, mas com vulnerabilidade ao ativismo demiurgo dos dirigentes locais. As carências contabilizadas pelos coletivos do magistério nas esferas municipal e estadual subsidiaram com densidade a pauta que o Fórum da Educação em Defesa do Ensino Público e Gratuito defendeu junto aos parlamentares que escreveram a nova Constituição Federal. Pauta essa que já estava conectada aos princípios da Carta de Goiânia, como dissemos. O novo texto constitucional, quando foi promulgado em 5 de outubro de 1988, trouxe expressivos ganhos políticos em termos de reconhecimento da extensão dos direitos sociais, com repercussão direta no campo da educação. Vejamos a seguir a síntese. Título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 2 dos Direitos Sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Título 8 da Ordem Social, capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto.
Seção 1 da Educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 1. Igualdade de condições para o acesso à permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais do ensino, garantido na forma da lei. Plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. 7. Garantia de padrão de qualidade. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de 1. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Atendimento em creche pré-escolar às crianças de 0 a 6 anos de idade. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. 7. Atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições: 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. 2. Autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 1º. A União organizará e financiará o sistema federal
de ensino e dos territórios e prestará assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Parágrafo 2º. Os municípios, atuando prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. Artigo 212. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, definidas em lei, que 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público, que conduzem a 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade de ensino. 4. Formação para o trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Do ponto de vista do ordenamento jurídico, essa nova Carta Magna, acabada de ser pronunciada, inovou no campo dos direitos sociais, e o lugar da educação foi uma dessas inovações. O artigo 205 é cristalino. A educação é mencionada como direito de todos e dever do Estado e da família. O artigo 208 merece uma atenção especial por espelhar diversas demandas da sociedade brasileira, debatidas desde as décadas de 1970 e 1980. Destacamos a primeira novidade, que figura no inciso 1, que especifica o dever do Estado para com o ensino obrigatório fundamental, destacando-se aqueles que não tiverem acesso na idade própria. Essa especificação corrige as legislações criadas na década de 1960, que restringiu a gratuidade e a obrigatoriedade apenas para a faixa etária de 7 a 14 anos. Pela primeira vez, a educação de pessoas jovens e adultas passou a ser considerada como parte da educação básica. Quando o inciso 3 tratou, ainda que de forma demasiado aberta, do atendimento especializado a ser oferecido aos portadores de deficiência na rede regular de ensino, abriu caminho para que essa questão ensejasse, alguns anos depois, várias alterações e mudanças efetivas na promulgação da LDB 9.394/96, que será comentada logo mais. O importante é o inciso 4, que destaca o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade e 11 meses, assim como ocorreu com a educação de pessoas jovens e adultas. Ocorreu uma extensão de direito à educação a essa faixa etária,
passando finalmente a ser considerada parte da educação básica. Essa extensão de direito significou uma mudança significativa na forma de conceber as creches e as escolas e pré-escolas, instituições até então consideradas não educativas, mas apenas de assistência social. Travessia. A oferta de ensino noturno regular, adequada às condições de cada um, apresentado no inciso 6º, é um dispositivo também relevante, à medida que, pelo menos no espírito da lei, vislumbrava-se assegurar ao jovem adulto trabalhador possibilidade de retornar e frequentar o ensino regular. O inciso 7 trata do atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimento e assistência à saúde. Lembremos que nos textos anteriores, quando mencionada, essa questão é remetida simplesmente à assistência ao estudante. Os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 208 da Constituição Federal definem um rol de obrigações com o qual o poder público deve se comprometer a fim de oferecer educação de qualidade a todos os cidadãos. Tais definições consolidam um processo que, na introdução deste livro, mereceu alguns comentários de nossa parte. Chamávamos a atenção para o fato de que a identificação entre esfera pública e esfera estatal é uma construção histórica e não uma inexorabilidade pronta desde sempre e característica da República. A Constituição Federal de 1988 consolidou o processo que fez da escola pública a escola do Estado, na condição inequívoca de direito. Toda vez que esse direito foi negligenciado, desmerecido ou mesmo exercido de forma precária e incompleta, deparamos-nos com aquilo que, ao início, chamávamos de desvalorização social. Os processos que conduziram à conquista de direitos sociais no Brasil demonstraram ser imprescindível aqui vigiar para que os direitos tenham igual valor para todas as pessoas, para todos os cantos das cidades e do campo. Sem esse vigiar, muitos de nossos ganhos se depreciam na forma que adquire conforme o Estado que dele se apropria. Mas é justamente porque nossa sociedade vive um permanente jogo de valorização e desvalorização entre os pares que a Constituição de 1988 deve ser celebrada pelo que garantiu e também pelo que suscitou na sequência de uma promulgação, não somente para a história social da educação, mas também para a história social da infância e da juventude. Os passos seguintes buscaram caminhos mais seguros e cuidadosos para com as crianças e adolescentes do Brasil. No final da década de 1980, o Brasil participava mais ativamente de eventos internacionais voltados para o tema de proteção à infância, com especial destaque para os que eram promovidos pelas Nações Unidas. No caso do Brasil, a ratificação de preceitos assinados em eventos como o Encontro Mundial da Cúpula pela Criança, promovido pelo Unicef em 1990, foi facilitada pela anterior incorporação no texto de Constituição de 1988, nos seus artigos 227, 228 e 229, dos princípios que embasavam a Declaração dos Direitos da Criança de 1959. Já em 1987, havia sido instaurada em nosso país a Comissão Nacional da Criança e a Constituinte, instituída por uma portaria interministerial e composta por representantes da sociedade civil organizada. Na sequência, foram criados em todo o país os fóruns de defesa da criança e do adolescente, decorrentes da Frente Parlamentar Suprapartidária pelos Direitos da Criança, os estados em prol dos direitos das crianças e dos adolescentes que figuram na Constituição
refletem o trabalho empreendido por esses grupos, que eram mais do que grupos de pressão, eram instâncias de articulações entre as vozes que se pronunciavam em defesa da infância. A presença na Constituição de dispositivos diretamente relacionados à segurança física, emocional, intelectual e moral na infância ensejou e, em certo sentido, nos obrigou a oficializar o Estatuto da Criança e da Adolescência, ECA, através da Lei 8.069, em 13 de julho de 1990. Sua formulação contou com uma intensa e ampla participação, não só do governo, mas de instituições vitais, para que o Estatuto da Criança e do Adolescente se tornasse realidade, como a Pastoral do Menor, a Pastoral da Criança, Unicef, Brasil, a OAB, o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua e muitos movimentos organizados em igrejas e nas universidades de várias capitais. O ECA revogou a Lei 6.697 de 1979, conhecida como Código de Menores de 1979, e instituiu o princípio de proteção integral, que reconhece a criança e o adolescente, antes de tudo, como cidadãos e sujeitos de direito. Dessa forma, dessa nova situação jurídica, resultaram ações cujos efeitos apareceriam no transcorrer da década de 1990. Em 1991, por exemplo, foi criado o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, Lei número 8.242, que tinha por objetivo impulsionar e implantar o ECA no Brasil inteiro. Em 1993, a Lei 8.642 criou o Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e Adolescente, PRONAICA, para articular e integrar ações de apoio à criança e adolescente sob a coordenação do Ministério da Educação. Não se pode perder de vista, porém, a sociedade concreta sobre a qual estamos tecendo nossas análises. A presença de novos e exemplares instrumentos jurídicos de proteção à infância, mais do que sinalizar esmero e cuidado para os setores mais vulneráveis do país, indicava a necessidade de premente de defender a criança e o adolescente expostos nas situações dramáticas, especialmente no cotidiano das grandes cidades. Não deixamos aqui de recordar as vítimas da chacina da Candelária. Na noite de 23 de julho de 1993, crianças, adolescentes e moradores de rua que dormiam nas imediações da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, foram violentamente atacados na operação de extermínio. Das 72 pessoas atacadas, a maioria crianças, 8 não sobreviveram. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Candelária sangrando são duas faces da mesma sociedade. Seria muito pior, sem dúvida, se esse cotidiano de massacres não dispusesse de escudos como o ECA para atenuar os efeitos de nossos desatinos. A atenção que o Estatuto teve para com os direitos educacionais da criança e do adolescente é o exemplo mais significativo a ser mencionado. Assim como fizemos com a Constituição de 1988, apresentamos uma síntese com os trechos diretamente relacionados ao que estamos argumentando nessas considerações finais. Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, título 1, das disposições preliminares. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar como absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende a.
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Capítulo 3. Do direito à convivência familiar e comunitária, seção 1. Disposições gerais. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de fazer cumprir as determinações judiciais. Capítulo 4. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53. A criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública gratuita próximo de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e adolescente 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade no ensino médio. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Atendimento em creche pré-escolar às crianças de 0 a 6 anos de idade. 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino de pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições de adolescente trabalhador. 7. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar junto aos pais os responsáveis pela frequência à escola. Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes do estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotamentos de recursos escolares. 3. Elevados níveis de repetência. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas ao calendário, seriação, currículo, metodologia didática e avaliação, com vista à inserção da criança e do adolescente excluídos do ensino fundamental obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-á os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Artigo 59.
Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programação culturais, esportivos e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Das medidas pertinentes aos pais responsáveis, artigo 129, são medidas aplicáveis aos pais ou responsável. 5. A obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser considerado um dos maiores expressivos resultados da grande mobilização desencadeada pela Constituição de 1988. O Estatuto tornou-se uma grande conquista na década de 1990, especialmente no campo da educação das camadas populares, porque, mesmo sem vincular-se diretamente ao campo da legislação educacional, tocou aspectos até então considerados displicitamente como temas de assistência social. Proclamou sem meias palavras, que a educação da criança e do adolescente pobres é direito, não favor. Relaciona-se ao universo da formação e não da assistência e da filantropia. Assim, as modificações estatuídas concernentes ao tratamento das crianças e dos adolescentes ofereceram novos parâmetros para o debate sobre a educação de todos, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura acesso e permanência na escola, querendo com isso impedir o ingresso precoce da criança no mundo do trabalho. É digno de nota também o reconhecimento do SA e que o SA expressou em relação ao atendimento em creche para escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. A criança de 0 a 6 anos de idade, como citado na Constituição Federal, do Estatuto da Criança e Adolescente, e como veremos a seguir na Lei de Diretrizes e Bases, é sinal do montante expressivo de desafios que o tema criança pequena acumula ao redor de si no transcorrer de todo o século XX. Lembremos rapidamente do quadro pintado pelos números da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2003. Aqueles dados indicavam a matrícula de 37,7% do total de crianças com idade de 0 a 6 anos em instituições de educação infantil ou de ensino fundamental. Se dividirmos a faixa etária de 0 a 6 anos de idade e subestratos, verificamos que naquele momento o atendimento para a faixa etária de 4 a 6 anos correspondia à taxa de 68,4%. Mas, quando as lentes incidiam sobre a população de 0 a 3 anos, esse percentual reduziu-se para apenas 11,7%. A rede pública atendia 78% desse contingente, que estava concentrado nos sistemas municipais, 66,97%, em decorrência da nova atribuição constitucional, que definiu os municípios como responsáveis pela modalidade educacional infantil. Mas há outro dado de salientar, cuja manifestação do Estatuto tende a repercutir diferentemente e diretamente na vida de crianças e adolescentes submetidos a maus tratos. O SA foi a primeira peça legal a apontar explicitamente problemas relacionados à violência nas escolas. No seu artigo 56, menciona: os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 2. E 3.
elevados níveis de repetência. Mas o SA, exemplar para todo mundo, vive até os dias atuais, até os dias de hoje, um processo tortuoso de implementação. O deslocamento do foco por décadas direcionado à condição penal, ou seja, ao menor de idade, para a criança e adolescente é um dos aspectos mais virtuosos do Estatuto. Todavia, as crianças e adolescentes pobres são objeto de grande desconfiança por parte de vários setores da sociedade brasileira, de modo que se torna necessário reconhecer que, mesmo com os avanços proporcionados pelo Estatuto, tão singular, subsiste entre nós um descuidado e um distanciamento permanentes em relação às crianças e adolescentes que mais precisam de atenção. Essa distância não será encurtada por obra da lei, demandando, na verdade, abalos mais significativos em nossas assimetrias sociais. Nos aproximávamos do século XXI, com muitas dívidas sociais a pagar. Mesmo com tais dívidas, ou até por causa delas, entramos na década de 1990 com a obrigação auspiciosa de arrematar a produção da nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação do país. Muitos viram nessa LDB possibilidades de transformação da educação e da sociedade que, na realidade, excedem o alcance da lei. Desde novembro de 1988, a Comissão de Educação do Congresso Nacional havia recebido o depósito de um anteprojeto da LDB 1258-C88, cuja tramitação não foi tão longa como a Lei número 4024, abordada anteriormente, mas que despendeu 8 anos de cerziduras até que o texto final fosse promulgado em 17 de dezembro de 1996. O anteprojeto baseava-se nos princípios da Carta de Goiânia, princípios esses acrescentados das decisões e estratégias deliberadas pela Educação de 1988, que focava o tema da universalização do ensino fundamental, concatenado à estruturação do Sistema Nacional de Ensino. A nova LDB, entretanto, não foi o resultado direto dessas aspirações. Passou, como era de se prever, por modificações e teve que se abrir a conciliações diversas, tendo sido finalmente encaminhado ao Senado em maio de 1993. Enfrentando vicissitudes que marcaram essa nova fase de tramitação, passando pelos governos Collor e Itamar Franco, o texto seria promulgado no governo de Fernando Henrique Cardoso. Esse texto final, porém, tinha a marca da interferência do Poder Executivo e o talhe do senador Darcy Ribeiro imprimiu o documento desde maio de 1992, quando protocolou um projeto seu que, nos momentos seguintes, mostrou-se mais maleável às chamadas demandas operacionais reclamadas pelo Ministério da Educação e Cultura. A LDB tornou-se uma peça menor, se comparado aos sonhos acalentados por muitos educadores. Porém, em relação aos vários aspectos, tornou-se expressão de vitória para anseios populares que há décadas aguardavam encaminhamento. Cury aponta 2 avanços originados na soma dos preceitos contidos na Constituição de 1988, com aqueles contidos na LDB 939496, avanços esses relacionados à questão do ensino obrigatório. O primeiro refere-se ao reconhecimento do direito público subjetivo, que significa que o indivíduo que não tiver acesso ao ensino obrigatório poderá lançar mão de mecanismos jurídicos para fazer valer seus direitos. Nesse caso, é o Estado sujeito do dever da efetivação prévia do direito público subjetivo. Ao cidadão cabe exigir esse direito quando se sentir lesado. O autor assevera que esta é uma das questões mais importantes apresentadas na lei, em termos de proteção e garantia de uma prerrogativa fundamental. Os jovens e adultos que não tiverem acesso à escolarização na idade apropriada adquirirão, então, o mesmo direito subjacente no ensino fundamental, assim justamente com a educação infantil, a educação de jovens e adultos passou a fazer parte da educação básica.
A outra novidade refere-se ao artigo 23, que possibilitou aos sistemas de ensino uma margem de flexibilidade no que tange à organização de cada modus operandi. Admitiu a organização por séries anuais, por períodos semestrais, por ciclos, pela formação de grupos não seriados, com base na idade ou competência, além de outros critérios evocados em nome do combate à repetência e à evasão. O artigo 24 também flexibilizou os processos de avaliação e reclassificação dos alunos transferidos de outras instituições educacionais dentro do próprio país ou do exterior. Abriu-se com isso espaço para que a escola pudesse avaliar o aluno com base na soma de conhecimento escolar documentado, mas também com base em suas outras experiências, como, por exemplo, de trabalho e de inserção cultural. Esse mesmo artigo 24, no seu inciso 5º, tocou o controverso tema da avaliação. Foram ampliados os dispositivos de verificação de modo a empreender aquilo que o texto da lei designava por a avaliação contínua e cumulativa do aluno, com prevalência de aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais das provas finais. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Possibilidade de avanço em cursos, em séries, mediante verificação da aprendizagem. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Obrigatoriedade de estudos de recuperação e preferência paralelos ao período letivo. O artigo 32 tocou no aspecto diretamente relacionado às representações da homogeneidade, que desde as primeiras iniciativas educacionais republicanas, no final do século XIX, contribuíram para que o binômio idade e série escolar se constituísse um dos fatores mais complexos das experiências de escolarização vividas pelas crianças e adolescentes no Brasil. O artigo em questão possibilitou às escolas de ensino fundamental a possibilidade de desdobrar o ensino em ciclos, bem como substituir o regime de progressão regular para a série pelo regime de progressão continuada. Trata-se de um documento de real importância para se ter uma compreensão abrangente a respeito da organização da educação brasileira ao término do século XX. A educação que temos não é resultado exclusivo da formatação que essa lei lhe impõe. A escola continua sendo a instituição que segrega em si uma dinâmica de operacionalização de seus intentos, que só pode de fato ser apreendida de perto. De perto é que percebemos como desiguais são tratados como iguais, independentemente do que a lei exprime em termos de diversidade e de combate à desigualdade. Para o estudioso da história social da educação no Brasil, a LDB 939496 é um documento singular porque repercutiu diretamente em alguns aspectos diretamente relacionados às agruras das populações de baixa renda, especialmente aquilo que se relaciona à educação infantil e à educação de jovens e adultos. É fundamental, portanto, conhecer o documento em suas minúcias. Como não é possível reproduzir aqui na íntegra o texto da LDB, selecionamos alguns trechos fundamentais em razão das inovações que introduziram.
A Lei 9394/96, artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. 9. Garantia de padrão de qualidade. 10. Valorização da experiência extraescolar. 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. 2. Progressiva extensão de obrigatoriedade e gratuidade no ensino médio. 3. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. 7. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Depois dos destaques da LDB, temos a seguinte argumentação. Finalizamos o século XX, percebendo a presença de um repertório que, com maior ou menor precisão, a depender da circunstância, fez circular intensamente nos meios educacionais diagnósticos entremeados pelos liames da dicotomia exclusão e inclusão. A reiteração do uso dessa dicotomia, ainda que muitas vezes operada com pouca substância analítica, muitas vezes indicava que a presença de textos mais consistentes em termos de reconhecimento de direitos sociais era insuficiente sem o complemento de políticas específicas, e principalmente eram inócuas, sem o reconhecimento de que muitas vezes as pessoas empobrecidas são preteridas, simplesmente porque o atendimento que lhes cabe demanda deslocamento de estrutura física e pessoal das regiões centrais para as regiões periféricas. A educação de pessoas jovens e adultas é um exemplo disso. Figura na Constituição de 1988, indicando um avanço importante do ponto de vista do ordenamento jurídico e legal, tendo sido pela primeira vez reconhecida como parte da educação básica. Mesmo assim, apesar da LDB, das políticas educacionais implementadas não corresponderem às expectativas criadas pela nova Constituição. Em razão da distância entre as normativas da lei e as normativas do cotidiano, do qual a vida real transcorre, na década de 1990, alguns eventos e ideias repercutiram fortemente entre aqueles que se sensibilizavam pela questão exclusão e inclusão. 2 eventos internacionais impactaram significativamente as articulações em torno das políticas de educação básica em mais de uma centena de países. O primeiro evento aconteceu em Jomtien, na Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990, e foi denominado Conferência Mundial sobre a Educação para Todos. Essa conferência tinha por propósito geral criar para a nova década que estava se iniciando um projeto de educação básica
capaz de repercutir mundialmente. A iniciativa contou com o financiamento do Banco Mundial, Unicef, Unesco e PNUD. O segundo evento foi a 5ª Conferência Internacional de Educação de Adultos, ocorrida em Hamburgo, em 1997. Essa conferência reafirmou o direito de todos à educação ao longo da vida. Jomtien e Hamburgo tornaram-se evocações constantes, especialmente junto aos educadores e pesquisadores que dedicavam suas atenções ao campo das deficiências físicas e intelectuais e também ao universo das dificuldades de inserção vivenciado por todos aqueles que cresceram sem a devida oportunidade de escolarização. Travessia. Vivemos no Brasil e então mais um episódio pleno de contradições, pois nos tornamos signatários de acordos internacionais voltados para o tema da inclusão e do combate à exclusão, enquanto empreendíamos reformas no aparato administrativo do Estado, pouco disponíveis para o tema da desigualdade social. O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2001, é a expressão de tais contradições. Instituições da sociedade civil e do governo articularam-se e estabeleceram parcerias visando alcançar metas voltadas para o direito à educação, o que tocou especialmente em ações educativas voltadas para populações pouco ou nada escolarizadas. A alfabetização de jovens e adultos figurou nesses documentos como o território estratégico a ser percorrido para combater a inclusão e a desigualdade social. A concepção de alfabetização proposta em Jomtien pode ser considerada uma contribuição de relevo para a educação. Aspectos delineados no documento de conferência foram considerados singulares e potencialmente eficazes para os projetos de aprendizagem e também para a criação de novos conhecimentos supostamente conectados com culturas locais e principalmente com a cultura mundial, celebrada em seus primeiros passos. Muitos aspectos da legislação educacional brasileira foram claramente influenciados pelas posições e proposições das conferências. Na prática, porém, muitos programas voltados para a educação de jovens e adultos, por exemplo, mantiveram um certo reducionismo, que primou por trazer e fazer um processo de alfabetização um ritual de decifração de códigos escritos com uma conotação instrumental restritiva. No final da década de 1990 e mesmo no início do século XXI, verificamos a sobrevivência de estratégias semelhantes às campanhas de alfabetização empreendidas no país ao longo do século XX. Mobilizações planejadas para pouco onerosa curta duração e por isso mesmo prenes de ações desarticuladas e desatentas em relação à continuidade dos estudos predominaram no cenário educacional, a despeito da constituição do ECA da LDB de Jomtien e de Hamburgo. O mapa do analfabetismo produzido pelo INEP em 2003 apontava problemas e desafios que ainda demandavam superação. Chegamos ao final da nossa narrativa, ciente de que teríamos ainda muito o que contar, narrar a história social da educação no Brasil entre 1926 e 1996. Exige um esforço no sentido de optar por grandes linhas, capazes de oferecer ao leitor um perfil geral dos acontecimentos e pessoas que configuraram a educação brasileira no transcorrer do século XX. Ao início, advertimos o leitor que não narraríamos uma epopeia que se deslocava do pior para o melhor, do atrasado para o moderno. Contar a história social da educação no Brasil é trazer à luz aspectos de um processo tomado por perdas e ganhos. Sempre foi possível avançar, mas nunca se avançou sem ceder, pouco ou muito, conforme a hora, as fontes de sustentação de nossas distâncias sociais. Chegamos ao século XXI celebrando a universalização do acesso à educação básica. Mas não nos iludimos com números. A maior parte das crianças e adolescentes do país
te oferece muito menos do que o direito faculta a todas as pessoas. Espero que você tenha acompanhado a leitura até o final, tenha gostado. Adentre ao texto em si, porque ele tem muita legislação. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. E diga aos algarismos que o que você estuda é importante. Vamos lá!